Seja bem-vindo ao segundo dia. Hoje nós vamos tratar como nós crescemos com um coração perdoador. Vamos fazer o seguinte, vamos orar e aí nós começamos a tratar o que nós vamos ver hoje, crescendo com um coração perdoador, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, pedindo a Deus que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, um coração perdoador, crescendo nessa direção por causa do Teu amor e do Teu perdão em nosso favor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ontem nós vimos que perdão é uma promessa. É a promessa de Deus de não nos tratar de acordo com os nossos pecados e é uma promessa que nós fazemos em não tratar pessoas de acordo com os seus pecados. Não tratá-lo de acordo com o seu pecado, não tratar pessoas que nos ofenderam de acordo com o seu pecado, não trazer à tona diante da pessoa, de outras pessoas, e nem ficar remoendo isso num estado de amargura. J. Adams, no seu livro de Perdoado a Perdoador, ele diz que perdão é o processo final do qual Deus declara que o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas. Vimos também que o perdão tem como objetivo reconciliação, tá? Em Colossenses capítulo 1, versículos 21 a 23. E hoje nós vamos olhar para Mateus capítulo 18. Eu vou fazer alguns comentários sobre o capítulo inteiro, mas nós vamos nos ater principalmente no final do capítulo, quando Jesus conta uma parábola que nos ensina a atitude do perdão e que perdão, antes de ser meramente um processo, é essa disposição do coração. Nós vamos ver que perdoar e deixar de perdoar não é uma questão de limite ou da nossa paciência, mas uma disposição de coração. E uma disposição de coração de todos aqueles que foram perdoados por Deus. Os discípulos receberam graça abundante. Os filhos de Deus receberam graça abundante e são chamados a estendê-la com a mesma abundância. A extensão com que você despende perdão ao próximo está intimamente ligada à compreensão do perdão que você recebeu. Simples assim. Crescer com um coração perdoador não é uma habilidade humana, mas é uma resposta humana à graça de Deus que nós recebemos no perdão de Deus. Então o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, ele nasce a partir da graça abundante no perdão de Deus, recebido em humildade de espírito, e é essa mesma graça que é estendida dentro da comunidade de discípulos. O que você estende no perdão ao próximo, crescendo com o coração perdoador, é porque você o recebeu com humildade, a abundante graça de Deus. Vamos lá para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Nos versículos 1 a 5, nós não vamos ler, mas eu quero só fazer alguns comentários. Jesus está falando sobre quem é o maior no reino dos céus e traz para os discípulos uma lição de humildade. Na lógica do reino, grandeza é mensurado diferente. E eu estou fazendo esse comentário justamente porque Jesus vem tecendo lições que se relacionam. Grande parte das dificuldades que nós temos de perdoar é justamente o fato de não termos a humildade que precisamos ter. Nós ainda nos achamos no direito de apontar para pessoas e julgar o que é perdoável, o que não é. Aquilo que passou do limite, aquilo que não. Nos falta uma compreensão do que é o ser o maior no reino de Deus e não tem a ver com os nossos valores, mas tem a ver com os valores do reino. Ser um cidadão do reino, então, é ser radicalmente diferente e ser um pequenino é ter essa humildade de coração, não infantilidade de pensamento, mas humildade de coração. No crescimento de um coração perdoador estão pessoas que estão crescendo em humildade. Depois o texto segue na proteção um ao outro. Como que discípulos se protegem? Como que cristãos se protegem? Eles se protegem por aquilo que eles não fazem, de não ser uma pedra de tropeço no crescimento do próximo. Então, avalie se no que se refere a perdão você é uma pedra de tropeço. E também por aquilo que eles fazem, uma disposição e uma ação de agir
protegendo ao outro. Aí entra toda aquela passagem de Mateus 18, em que vemos que Jesus ensina sobre disciplina, sobre ir ao próximo. E a observação importante, o objetivo sempre é ganhar o irmão. Então, o processo de perdão é desenhado de tal forma que não tem a ver a organização das suas emoções. O processo de perdão é desenvolvido com o objetivo de reconciliar irmãos. Okay? Nós vamos ver como isso tem algumas nuances práticas diferentes, mas eu quero chamar a sua atenção de que o processo é desenhado não para o seu bem-estar emocional, mas para a reconciliação de irmãos. O seu bem-estar emocional, ele é um resultado de vidas caminhando em obediência, de vidas caminhando dentro da palavra, e aí sim o Deus da paz está conosco. Bom, discípulos então se protegem. E apesar de doloroso, esse processo de disciplina, as conversas difíceis que tratamos, que travamos, ela protege os membros da igreja, ela protege a comunidade e coopera com a manutenção da efetividade da proclamação do Evangelho. Okay? Então o que está em jogo é muito maior do que os nossos desconfortos emocionais. É a glória de Deus numa comunidade ajustada pelo perdão de Deus. Isso é de extrema importância no nosso processo de compreensão de um coração perdoador. Agora, a partir do versículo 21, é quando então Pedro lança uma pergunta, né? Como resposta ao processo disciplinar que Jesus acabou de ensinar, não é? Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai até ele, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, chama mais um irmão. Se ele não ouvir, leve-o à igreja. Se ele não ouvir, conduz gentil e publicano. E Pedro está ouvindo isso e ele faz a seguinte pergunta no versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Então, a pergunta de Pedro tem a ver com a realidade, né? Tem a ver com situações que eu e você experimentamos, né? Qual é a nossa... Quão longe nós esticamos esse elástico do perdão, não é? Quantas vezes ele vai pecar contra mim que eu perdoo? Até 7 vezes? E Pedro talvez tenha falado isso estufando um pouco o peito, né? E colocando já um número que apontava para um perdão abundante. E a resposta de Jesus é surpreendente. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. E aí Jesus conta uma parábola, né, mestre nessa contação de histórias que tem como objetivo ensinar um princípio, ensinar uma verdade. E a história, a parábola é a seguinte: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, essa é a quantia mencionada no livro de Esther, quando a Amã oferece isso para o rei, né, em troca da aniquilação de todo o povo de Israel. Isso ia ser colocado no tesouro nacional. É um nível estratosférico aqui. Jesus está dizendo o seguinte: esse camarada aqui devia algo impagável. E obviamente era uma quantia associada à destruição de um povo, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ia perder tudo, né? Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ok? Bom, aqui o que nós temos, né? Nós temos que esse servo devia 10.000 talentos e... devia 10.000 talentos, uma dívida impagável, e nós temos aqui o seu conservo que devia 100 denários. Um denário era o valor de um trabalho braçal por dia, né? O salário diário de um trabalhador braçal. 100 denários, então, são 100 dias de salário.
Essa não é uma dívida impagável, mas é uma dívida relativamente significativa. Eu não tenho esse dinheiro hoje na carteira, se nós formos considerar R$ 120 por dia, né? Mas é uma dívida em que você consegue parcelá-la, administrá-la, pagá-la. E o que é interessante é que Jesus não despreza o valor da dívida, mas ele vai colocar em perspectiva. E isso é primordial, isso é crucial para o entendimento de um coração perdoador. As nossas dívidas um contra o outro, elas são significativas, elas são doídas. Talvez o que ele chamou a atenção nessa série é justamente isso. São experiências dolorosas no que se refere a perdão. Mas se você não entender numa perspectiva mais ampla de uma dívida impagável que levaria você à condenação eterna, você não cresce num coração perdoador. E a grande sacada dessa parábola é justamente esse ponto em que Jesus, ao contar sobre o conservo, diz no versículo 30, ele, entretanto, não quis antes, indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A pergunta de Jesus pressupõe o princípio que ele está justamente ensinando os discípulos. Como resposta à pergunta de Pedro, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E a resposta de Jesus não é uma questão de número, mas é uma questão de disposição de coração. Por quê? Porque você foi perdoado de uma dívida impagável. Cristãos com dificuldades de perdoar uns aos outros são cristãos que perderam a noção, esqueceram-se da purificação dos seus pecados. Quando nós enfrentamos as dificuldades em perdoar os 100 denários do dia a dia, e outra, eu não estou desprezando os 100 denários, eram 100 dias de trabalho. Jesus não despreza isso, ele entende nossa dor, ele entende nossas dificuldades, mas você não pode deixar de colocar isso em perspectiva. O que nós devíamos era impagável. Era impagável e cuja dívida nos levaria à destruição. 10.000 talentos. Os ensinos de Jesus aqui, em particular em Mateus capítulo 18, nos levam a entender que discípulos cristãos perdoados perdoam. Crescer com o coração perdoador não tem a ver com superar os 100 denários do dia a dia, tem a ver com contemplar que 10.000 talentos foram cancelados. Você não pode perder isso de vista. É constantemente lembrar-se da purificação dos pecados, e nós vemos isso abundantemente na Escritura, de que quando nos esquecemos do centro, do coração do Evangelho, da purificação dos nossos pecados, nós deixamos de crescer e fazemos da nossa vida centrada no ofensor. Nós centramos nossas mágoas naqueles que nos ofenderam e nos esquecemos de que nós somos perdoados. Não é? Então os discípulos receberam graça abundante e eles são então chamados a comunicar, transmitir essa graça com a mesma abundância. Pare e pensa nas implicações disso. Nós somos todos e cada um de nós chamados a cuidar uns dos outros. Esse cuidado mútuo significa que eu olho as costas do meu irmão, na expectativa de que irmãos olhem as minhas costas, a fim de que não sejamos pedra de tropeço e estejamos prontos a conversas difíceis para não sermos endurecidos pelo pecado. Nesse sentido é que membresia numa comunidade local é fundamental para vivermos essa comunidade, porque nós sabemos com quem nós somos responsáveis. Nós sabemos com quem nós podemos contar. Os membros da igreja estamos olhando para as costas uns dos outros, desenvolvendo esse coração humilde na perspectiva correta do reino, de que o maior no reino é quem serve mais. Então, o seu papel na proteção mútua envolve uma disposição de perdão e manter os laços da nossa comunidade. Por quê? Porque nós fomos perdoados. Crescer num coração perdoador é crescer num coração que aprecia e responde com gratidão o presente do Evangelho. O presente do Evangelho.
Então para e comece a pensar agora, e eu espero que o Espírito Santo use isso justamente para começar a trazer à tona talvez memórias, e algumas delas vão ser bem francos, dolorosas, em que você começa a experimentar já a dor, em que você começa a experimentar lembranças tristes de ofensas contra você. E nossa resistência em perdoar não tem a ver com quão ruim é a pessoa ou se ela cruzou uma linha que ela não devia ter cruzado. Nossa resistência em perdoar está justamente em deixar com que o evangelho que nós abraçamos permeie cada aspecto de nossas vidas. Puxa, mas então você está dizendo que o culpado agora sou eu. Eu não estou dizendo que o culpado agora é você. Seja qual for a situação em que você está inserido, seja qual for a situação dolorosa que você está inserido, você não é responsável pelo pecado do seu ofensor, mas você é responsável em como você vai responder à ofensa. E o que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 18 é que nós fomos alvos de enorme compaixão, misericórdia e graça. Estenda essa graça. Seja o agente da reconciliação. Que não seja você a razão porque relacionamentos são quebrados, mas seja você um instrumento usado por Deus para a reconciliação. Nós somos embaixadores de Cristo. E como nós perdoamos? Nós vimos ontem. Nós perdoamos porque Deus em Cristo nos perdoou. E como Deus em Cristo nos perdoou? Deus tomou iniciativa quando nós, ofensores, estávamos presos e cegos em nosso pecado. Mateus capítulo 18, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quem toma a iniciativa? O ofendido. Deus tomou a sua iniciativa e proveu perdão em Jesus Cristo. E como que os perdoados se apropriaram do perdão de Deus em Cristo? Por arrependimento. Confissão e arrependimento. Porque o ponto não é simplesmente Deus ter uma catarse emocional. O ponto é que Deus, o ofendido, quer os ofensores reconciliados. Enquanto você enxergar perdão como uma espécie de compensação moral para o dano que você sofreu, enquanto você enxergar perdão como um processo em que justiça vai ser feita e aqueles que lhe humilharam serão humilhados, você não vai entender a beleza do processo de trazer ofensores de volta num relacionamento reconciliado. Porque o ponto não são nossas emoções são tratadas no processo com certeza, mas o ponto é essa igreja em constante reconciliação. Agora, nós perdoamos aqueles que não se arrependeram, né? Essa é uma das dificuldades nesse processo todo, né? E isso eu vou deixar para amanhã. O que eu quero que você fique hoje e que cresça isso no seu coração, que seja a nossa oração durante o dia e que fique martelando para nós, nós fomos perdoados de 10.000 talentos. Uma dívida impagável. Põe isso na sua cabeça. Se você fosse pagar a sua dívida de pecado contra Deus, isso significaria a eternidade no inferno. Okay? Ou seja, impagável. É impagável. Mas Deus, rico em misericórdia, toma a iniciativa, paga a nossa dívida. E isso cria em nós um coração perdoador. Vamos espalhar a compaixão que nós recebemos, a misericórdia que nós recebemos, no trato uns com os outros, em constante reconciliação. O pastor Júnior colocou aqui nos comentários, e é isso mesmo, né? Em constante reconciliação. Então, Deus, na sua infinita graça e sabedoria, reconhece o nosso esquecimento dessas coisas. Fazer isso em memória de mim. Nós temos constantemente em nossas reuniões, né, em nossos encontros de adoração ao Senhor, lembretes do Evangelho, para justamente forjar em nós esse coração perdoador. E você vai enxergar aquilo que você está buscando. Se você está buscando justiça para suas ofensas e feridas, você vai continuar buscando justiça para as suas feridas. Se você está buscando graça de Deus, você vai continuar olhando a graça de Deus. Onde? Em todos os aspectos. Em todos os relacionamentos. Então, perguntas. Quais são as ofensas que hoje você resiste em perdoar? Quais são as ofensas que hoje você resiste em perdoar?
Talvez são coisas tristes que de fato foram injustas e supostamente entre nós aqui, humanamente falando, não deveriam ter acontecido, mas aconteceram. Aconteceram debaixo da permissão de um Deus soberano, sábio e amoroso. Porque Ele está num processo de forjar em você um coração mais parecido com Cristo Jesus. E não tem como crescer num coração mais parecido com Cristo Jesus se não for por meio de ofensas e caminhos em que o nosso próprio Senhor passou. A gente fala que quer seguir Jesus e quando Jesus nos dá um caminho igual ao dele, nós fazemos bico, não é? Nós não queremos. Então, ser um cristão e caminhar com Jesus implica sim que você vai ter inúmeras experiências semelhantes à do Senhor Jesus Cristo. E Deus está chamando você para proclamar o perdão dele com a sua boca, certo? O tempo todo com a sua boca. E modelar isso com o seu perdão que você estende às pessoas. Sejamos ricos nisso. Sejamos abundantes nisso. Para a honra e glória de Deus. Okay? A Cleo está colocando que às vezes o ofendido não perdoa. Justamente isso, né, Cleo? E o ponto nosso hoje é deixamos de perdoar, né, porque nós esquecemos do perdão que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ok? Então que essas verdades de Mateus 18 criem raiz em nosso coração e criando um coração perdoador. Amém? Vamos orar? E assim nós nos despedimos da nossa rápida devocional de hoje. E amanhã, 6h30, nós vamos falar um pouco sobre essa questão de arrependimento. Eu perdoo quem não se arrepende. E de novo, nós vamos construir em cima justamente desse ponto do perdão, reconciliação. Vamos orar e vamos tocar o dia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo perdão profundo, suficiente que temos em Cristo. Tínhamos uma dívida impagável e o Senhor pagou essa dívida na cruz de Jesus e nos reconciliou. E agora o que cabe a nós, ó Pai, é sermos agentes de reconciliação, estendendo essa graça àqueles que pecam contra o Senhor antes de tudo, pecam contra nós e muitas vezes dói, mas que os nossos olhos não estejam focados nas dores causadas pelo pecado, mas que esteja, Deus, focado na glória do Senhor e na reconciliação que o Evangelho fez conosco e o Senhor e faz entre nós. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe então o restante do seu dia e nos vemos amanhã, 6h30, se Deus quiser.